Ana Caropentiwa, Morete Leiuapuia. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvamos a Deus por esta grande oportunidade que o Senhor tem nos dado. Agradecemos ao nosso pastor por esta muito grande oportunidade e responsabilidade que temos. E como o pastor nos orientou, nós queremos trazer um breve relato da missão em Moçambique. Porém, antes eu quero convidar a todos para lermos um texto na palavra do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 15. Versículo 5 por diante. Então levou fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Amém. Que o Senhor, nosso Deus, Ele queira aplicar a sua palavra em nossos corações. Desde já também eu peço as orações da igreja. Nós estamos há alguns anos, para ser mais concreto, há 4 anos que retornamos ao campo missionário. O total é de 10 anos, pastor. Primeiro período, de 2004 a 2009, final. E agora o segundo período, 2015 até os dias de hoje. E aí nós nos habituamos a pregar para congregações nos matos, não é? Coberta de palha, feita de barro. E agora me deparar aqui. Mas os irmãos me ajudem, não é? Amém, irmãos? Muito bem. De forma que nós estamos trabalhando naquela missão, representando esta igreja, o nosso pastor e toda a convenção. E o país de Moçambique, os irmãos bem sabem que é um país de língua portuguesa. E esse país, sim senhor, e esse país tem 10 províncias e 32 dialetos. Isso significa dizer que tem províncias que falam mais de um dialeto. E na província que estamos é a província de Nampula. A província de Nampula, e a cidade também é chamada de Nampula. Fica no extremo norte do país, é considerada a capital do norte do país. Hoje, por conta do furacão que passou na cidade da Beira, então Nampula hoje tornou-se a segunda maior cidade do país. De forma que em Nampula se fala o português oriundo de Portugal. Eles procuram ser fiel à forma portuguesa de falar. Mas na província de Nampula fala-se o dialeto Macua, que foi esta saudação que nós passamos para os irmãos no início: Ana Caropentiwa, Morete Leiuapuia, que quer dizer, meus amados irmãos, a paz do Senhor. E na nossa igreja, é uma igreja bem situada no centro da cidade de Nampula.
E dentro da igreja funciona os cultos, todos quanto funcionam aqui no Brasil, em Recife. Trabalhamos com o círculo de oração de adulto nas quintas-feiras, o círculo de oração infantil nos sábados pela manhã, às 9 horas, a campanha evangelizadora, que sai ao campo no sábado também, às 8h30 da manhã, assim como também os grupos que louvam ao Senhor, o grupo coral, não é? Existe um coral também lá, viu, irmãos? Coral da igreja está lá, louvando a Deus. Grupo de adolescentes, grupo de jovens. E, mais recentemente, formamos um grupo de surdos. Não é? Graças a Deus, é um grupo com 10 irmãos surdos que se converteram a Jesus. E a missionária, Deus deu a ela um talento que, quando o Senhor colocou em nosso coração trabalhar com surdos, a pergunta era: como é que nós vamos nos comunicar com ele? E o Deus que coloca os projetos nos corações é o mesmo que dá as condições. Não é? Então, nós conversamos com um missionário amigo nosso, que a esposa dele trabalhava com surdos, mas não no contexto de igreja, mas no contexto de ensinamento. E nós falamos com ela e ela se prontificou a nos ajudar. Mas a ajuda que ela deu foi a seguinte: nos apresentou um irmão que é surdo e disse: ele vai ser o professor de vocês. Eu disse: mas ele é surdo, então pronto, é ele que vai ensinar vocês. Aí eu disse: e agora? Aí eu conversei com a minha esposa e nós fizemos um desafio à igreja, que nós iríamos ter uma aula de línguas, de sinais, de surdos de Moçambique, que não é Libra, não é? Libra é língua de sinais do Brasil. Moçambique é LSM, língua de sinais de Moçambique, que é completamente diferente dos sinais que os irmãos fazem aqui. E fizemos um desafio. Qual foi o desafio? Convocamos os irmãos que queriam participar desse curso. E era 15 dias de aula intensiva. E alguns irmãos se prontificaram juntamente com minha esposa e deu um total de 11 pessoas. E durante 15 dias nós ficamos 2 horas aprendendo com o surdo a falar para surdo. Não é? Pensa uma delícia, irmão, uma maravilha. E no princípio não foi fácil, mas nós estávamos ali fazendo sinais, e ele corrigia a gente quando a gente errava, e dizia: não, assim, está errado, é assim. E a gente estava ali, e fomos, e depois de 15 dias, nós já estávamos, pelo menos, fazendo A, B, C, D, não é? Dizendo que Deus é bom, né? Dizendo que o Senhor vos abençoe. E foi levando. Porém, agora eu disse a eles: você me ensinou a falar a sua língua, agora você vai aprender comigo a Bíblia na sua língua. Você quer Jesus como Salvador? Ele aceitou Jesus como Salvador. Né? E o bom é que ele era líder de um grupo de surdos fora, porque além dele ser professor, para nós, ele é professor secular. E ele dominava um grupo de surdos. E quando ele aceitou Jesus como Salvador, então ele foi trazendo os outros surdos, não é? E chegando na igreja e era evangelizando, e Deus foi salvando, né? Foi salvando. Aleluia! E aí a missionária tomou gosto. Está uma falona medonha de surdo ela. Uma brincadeira. Então, depois que o grupo se formou, o nosso pastor presidente esteve conosco agora no mês de junho, né? E o pastor, no batismo em água que o pastor autorizou, batizamos 2 surdos, irmãos, para a glória de Deus. Agora, participando do discipulado, tudo certinho, viu, irmão?
São 6 meses de discipulado, não é? E foram batizados. E tem lá um grupo. Eles cantam num grupo chamado Vozes do Silêncio. É o grupo dos surdos, não é? Eu estava no púlpito e a minha esposa perguntou qual é o nome que vamos botar nesse grupo. Então veio assim, Voz do Silêncio, Voz do Silêncio. Pronto, e ficou lá, Voz do Silêncio. E eles louvam a Deus. E tem sido uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. Temos um projeto, estamos em andamento, com a orientação do nosso pastor. Os irmãos sabem que Moçambique tem hoje 34 trabalhos abertos, 34 templos, não é? Contando com a sede, são 35 trabalhos. Moçambique tem hoje, para a glória de Deus, cerca, no total da província, cerca de 3.250 crentes servindo a Deus ali, não é? Na nossa igreja sede, nós temos cerca de 230 irmãos. Nosso presidente viu que é um culto de pessoas dentro e um culto fora, né, pastor? E no estacionamento os irmãos ficam. Tem sido uma bênção para a glória de Deus. E de forma que os templos nas aldeias, a maioria deles são de barro, blocos de barro, e coberto de palhas e plástico. Coloca os bambus, coloca os plásticos, depois as palhas em cima, que é para quando chover não molhar. Assim é a maioria dos templos nossos. De forma que, em 2015 para cá, quando nós chegamos ali, orando ao Senhor, Deus me colocou um propósito no coração e imediatamente eu entrei em contato com o meu pastor. Tem, pastor. Colocamos o projeto, o pastor aprovou e nós começamos a fazer templos melhorados. E que templo é esse? É dentro da aldeia, tirar aquele templo de barro e colocar um templo de alvenaria. Amém, irmãos? Tirar aquelas palhas e colocar ferro e chapas, que são as telhas, né? E o pastor presidente esteve lá e viu. O pastor esteve conosco e, graças a Deus, já construímos 5 templos dentro desse projeto. A nossa ideia é, em cada ano, construir 2. Um no primeiro semestre e um no segundo semestre. Eu não sei se o Senhor vai me manter com essa fé até o fim, mas a gente está indo, irmão. Estamos indo e tem dado certo, em nome de Jesus. A igreja continua orando, amém? No templo sede de Nampula, o Senhor tem salvo médicos, o Senhor tem salvo filósofos, tem um diácono da igreja, o irmão Walter Farias, que se formou em filosofia, tem a nossa irmã Salva, que se formou em psicologia e está já trabalhando no Hospital Central. Temos uma jovem, por nome de Natasha, que está se formando em odontologia e já está ajudando a missionária ali nas necessidades, não é? De forma que Deus tem salvo, irmãos, para a glória do nome do Senhor Jesus, não é? Tem um casal de médico. Por sinal, pastor, eles estiveram aqui o ano passado, né? Foi batizado agora no dia 16 de junho, com a presença do nosso pastor lá, nosso irmão Américo, e a irmã Ivânia Barata, que tem sido uma força grande para nós ali, tem nos ajudado de forma grandiosa. De forma que a missão em Nampula está caminhando para a glória do nome de Jesus. Amém? Nós temos o culto da doutrina, que é na sexta-feira, e no culto da doutrina, lá os órgãos não cantam, nós cantamos o hino da harpa, 2 hinos e a palavra, não é? E a palavra. E eu tenho dito aos jovens que fazem faculdades, que estão nas universidades, eu digo, tragam os seus amigos de faculdade, para que venham para a igreja ouvir a palavra. E tem dado certo. Os jovens convidam os seus amigos universitários
para irem à igreja, e alguns questionam: mas eu, acadêmico, o que é que eu vou fazer na igreja? Venham ouvir a palavra de Deus, não é? E eles vão, ouvem a palavra de Deus, e quando termina o culto, irmãos, muitos se convertem a Jesus, não é? E outros até trazem outros acadêmicos, de forma que a igreja, a sede Nampula, já tem um bom número de jovens novos convertidos, fazendo academia, e o nome do Senhor tem sido glorificado para a glória de Jesus. Meus amados irmãos, eu queria compartilhar um pouco a palavra de Deus com a igreja. No livro de Gênesis, no capítulo 15, uma história por demais conhecida, que fala da promessa de Deus ao seu servo Abrão. E meditando nesta palavra, podemos observar, destacar algumas grandes verdades que nos mostra o poder de Deus nos seus propósitos. O Senhor chama Abrão, como todos nós sabemos da história, Abrão, que vivia na cidade, na terra de Sinar, em Ur dos Caldeus, de uma família idólatra, onde o seu pai Tera era um homem não só idólatra, mas construtor de ídolos. Era um homem que tinha conduzido a sua família à idolatria, e no meio desta situação aparece Deus falando com o filho de Tera, Abrão. E o que Deus disse foi: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E aquele moço, automaticamente, ele atende à voz daquele Deus invisível. Porque Abrão estava acostumado a adorar um Deus visível, por conta do costume, da cultura dos seus pais. E ele sai, porém, como o regime era patriarcal, Tera não permitiu que Abrão saísse só, e ele acompanha o seu filho no entendimento da condução da sua fé. Porém, a chamada era de Abrão. E a Bíblia diz que quando eles chegaram no capítulo 12 do livro de Gênesis, eles chegaram na terra de Harã. E quando ali chegaram, eles estacionaram a caminhada, armaram a tenda e ficaram ali por um propósito de Deus. Porque a chamada de Deus para Abrão era para Abrão. E Deus foi muito claro quando disse: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do teu pai. Então Deus fez uma chamada exclusiva a Abrão. Mas aí Tera acompanha, e quando ele acompanha, aquela viagem estaciona em Harã, e para que aquela viagem continuasse, Tera não poderia mais continuar acompanhando seu filho. A Bíblia diz que ele morreu. E quando ele morre, então Deus manda Abrão levantar tenda e caminhar. Mas aí Ló estava com ele ainda. Mas a promessa não era para Ló.
A promessa era para Abrão. Então, mais na frente, a Bíblia mostra que Ló separa-se de Abrão. Gênesis 13, versículo 7 a seguir. Agora Abrão está como Deus queria que estivesse. E como Deus queria que ele estivesse? Queria que ele estivesse só. Ele e a sua esposa. Em dado momento, é necessário Deus tirar alguém de perto de nós, para que não atrapalhe a chamada. Mais à frente, Abraão ele tem uma conversa com o Senhor. Depois que passou, Ló é levado ao cativeiro, Melquisedeque abençoa Abrão, e no capítulo 15, Deus anima Abrão e promete-lhe um filho. E eu queria me deter nesse ponto aqui. Deus anima Abrão e promete-lhe um filho. O texto do versículo 1 diz: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me há de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abrão estava cobrando de Deus aquilo que Deus já tinha prometido lá em Harã. Mas o que Deus prometeu lá em Harã, dentro do entendimento divino, só poderia vir 25 anos depois. Mas na metade do tempo de Deus, vem a inquietação do homem. Sim, Senhor, eu sei que Tu és o meu grande galardão, Tu és o meu escudo, eu entendo isto, Senhor. Porém, todavia, o meu filho ainda não chegou. Mas veio a palavra de Deus dizendo, versículo 4, eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti sair será gerado, esse será o teu herdeiro. Como quem diz, espera um pouco mais. Abrão, faça assim. Saia da sua tenda e olhe para o céu. E aí, quando você olhar para o céu, você vai contar as estrelas que tem no céu, se você puder contar. Mas, irmãos, ali tinha um problema, que era de dia. E eu nunca vi ninguém ver a estrela de dia. E Abraão disse, Senhor, eu não consigo contar. Pois muito bem, Abraão, assim será a tua descendência. Você pode não ver, mas ela será multiplicada como as estrelas do céu. Irmãos, Abraão ali fez algo extraordinário. A Bíblia diz que ele creu. E o Senhor chancelou. A Bíblia diz que ele creu e isso foi imputado por justiça. Amém. Mas aí Deus, que não é limitado, a Bíblia diz que ele
é poderoso para fazer muito mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Aí Deus diz, Abraão, eu vou conduzir você numa promessa maior. Eu vou lhe fazer outra promessa. Versículo de número 7. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. Abraão, como é a história? O Senhor vai me dar essa terra aqui para herdar? Agora, como eu saberei que eu vou herdar essa terra? Aí Deus disse, tá bom, você quer saber? Faça o que eu lhe disser. Aí eu vou dizer o que você quer. Agora, para você saber o que eu vou dizer, você vai fazer o que eu quero. E o que é que o Senhor quer? Eu quero um sacrifício. Que sacrifício? Tome uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Pega isso aí tudinho. E trouxe-lhe todos os seres, a Bíblia diz, e partiu pelo meio. Abraão parte aqueles animais, menos as aves, ele parte e coloca as bandas, uma de frente à outra, e faz um corredor de cadáver. Só que, irmãos, aquilo era um costume de sacrifício daquela época. Só que quando Abraão prepara a oferta como Deus pediu, ainda era dia. E a Bíblia diz que por ser dia, as aves de rapina queriam comer a oferta que Abraão preparou para Deus. Mas Abraão era um crente que estava na prudência. Quando as aves de rapina vinham para comer a oferta, Abraão prudentemente, lá em Moçambique diz, enxortava. Espantava. As aves de rapina vinham, sai daqui. As aves de rapina vinham, vai para lá. Essa oferta aqui eu preparei para Deus. Você não pode impedir isso aqui. Essa oferta aqui não pode. E estava a ave de rapina, vinha Abraão, vai para lá, e vai para lá, e vai enxortando, e vai enxortando, e vai enxortando. Irmãos, eu tenho uma palavra para a sua vida nesta noite. A ave de rapina quer roubar o teu sacrifício ao Senhor, mas em nome de Jesus, seja prudente. Espanta essa ave de rapina em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado. Tenho mais. Amém. Queridos irmãos, a Bíblia diz que veio a noite, o sol declinou. Abraão cansou. Tinha batalhado todo dia, árvore de rapina. Cansou. Veio a noite, Abraão dormiu. Aí é assim, quando as forças do homem acabam, aí chega de Deus. Batalhe até onde você puder batalhar. Quando o teu limite chegar, chega o princípio de Deus. E o princípio de Deus está chegando, irmã Judite Alves. Está chegando o princípio de Deus. Quando a força não for mais em condição de caminhar, de ficar em pé acordada, de joelho dobrada, chega Jeová.
Bendito seja o nome do Senhor. E Deus chegou com uma palavra tremenda para Abraão. E qual foi a palavra? Deus chegou no meio da escuridão. Escuridão ali é sinônimo de revelar o que estava oculto. Porque Abraão só via a oferta, mas não sabia o que Deus iria lhe falar. E Deus queria lhe falar. Então veio a escuridão. E Deus agora aparece com uma tocha de fogo na mão. E ele agora passeia no meio dos cadáveres com uma tocha de fogo, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. A tocha de fogo de Jeová caminhando para lá e para cá. Mas o que isso significa dizer, pastor? Isso significa dizer que naquela época o costume era, se vai fazer um pacto entre duas pessoas, então mata um animal, divide a banda, coloca em partes iguais uma em frente à outra. Então os dois que fez o pacto de um lado para o outro, cada um pega uma tocha e sai caminhando no meio do caminho, um para lá e o outro para cá. Isso significa dizer o seguinte, que eles dois estão dizendo assim: se tu cumprir com a palavra, eu cumpro com a minha palavra. Se tu cumprir com a tua, eu cumpro com a minha. Eu vou depender de você e você depende de mim. Mas irmãos, na revelação de Deus, quem apareceu com fogo não foi Abraão, só foi Deus. Porque Deus estava dizendo: Abraão, essa promessa só depende de mim, Abraão.